Capítulo 4. A sabedoria dos símbolos. A ascensão do pensamento cristão. Sabe, o mundo antigo nos deixou uma ideia muito poderosa, que a gente encontra no pensamento de Boécio. A ideia é a seguinte: se a felicidade é o bem maior, então aquilo que é permanente, aquilo que ninguém pode tirar da gente, tem que ser a coisa mais valiosa de todas. E por séculos, a resposta para essa pergunta, para qual era essa posse inabalável, foi sempre a mesma: a razão. E é exatamente esse o legado da razão, a grande promessa da filosofia greco-romana. Pensa só, sistemas como o estoicismo, o neoplatonismo, eles ofereciam um caminho, sabe? Um jeito de encontrar ordem no meio do caos, de dar um sentido para a existência. E tudo isso através do puro poder do intelecto. Vamos imaginar uma coisa. A filosofia clássica, ela era tipo um templo de mármore. Pensa na imagem, perfeito na sua estrutura, lógico, imponente, mas frio. Um lugar frio. Era, assim, um refúgio para a mente, um lugar de clareza, de verdade, construído com a precisão da lógica. Mas fica a pergunta, né? Será que um templo de mármore consegue aquecer uma alma que está sofrendo? Pois é, e essa pergunta ela nos leva direto ao que a gente pode chamar de o desespero do sábio. É aqui que a crise se instala. É o ponto em que a razão, tão celebrada, é colocada à prova. É o momento em que a grande questão surge. Será que o intelecto, sozinho, dá conta de curar a alma? Olha, a promessa era gigantesca. A filosofia não estava oferecendo só conhecimento, não. Ela oferecia a própria verdade. Uma verdade que, se você entendesse, te levaria para a sabedoria, para a virtude e, no fim de tudo, para a felicidade. Tá, mas e a dor? E o sofrimento? E a injustiça que a gente vê no mundo? A filosofia conseguia consolar a dor de verdade? Essa era a questão que não saía da cabeça das pessoas naquela época. A pergunta que a razão clássica tentava, com toda a força, responder. E é aqui que essa crise filosófica toda deixa de ser uma ideia abstrata e se torna real, se torna humana. Vamos conhecer a história de Boécio, um filósofo, um estadista romano, um homem assim do mais alto calibre intelectual. Ele nasceu em 480 e, em 524, ele se vê numa situação terrível. Preso injustamente, acusado de traição, é lá, na escuridão da cela, que ele escreve a consolação da filosofia. É quase um diálogo desesperado com a sabedoria que ele amou a vida inteira. E no mesmo ano, ele é executado, deixando pra gente um testamento vivo sobre os limites da razão quando a tragédia bate à porta. E essa frase dele, nossa, ela resume tudo. Em profunda tristeza e indignação com o infortúnio que me abate. Esse é o Boécio, o grande sábio, agora sem nada. E no meio desse desespero, a própria filosofia aparece para ele, como uma musa, tentando consolar com argumentos lógicos, falando sobre o que é a felicidade, o que é a sorte, mas a lógica sozinha não dava conta, sabe? Não conseguia fechar a ferida da alma. E olha, o caso do Boécio não foi um caso isolado, não. Cerca de um século antes, Agostinho de Hipona, outro gigante do pensamento, passou por uma jornada muito parecida. Foi o que ficou conhecido como o tempo de dúvida dele. Mas não era só ceticismo, sabe? Era um esgotamento, um cansaço intelectual. Uma busca sem fim por uma verdade que a razão prometia, mas que parecia nunca entregar por completo. E o resultado disso foi o que os estudiosos chamam de desesperança soteriológica, que é basicamente aquela sensação profunda de que a razão sozinha não ia salvar ninguém. Então, se a razão chegou no seu limite, o que vem depois? Bom, a história nos mostra o que veio a seguir. O surgimento de uma luz na escuridão. Uma mensagem completamente nova, baseada não mais no intelecto, mas na fé e no amor. E essa resposta veio do Oriente, em total contraste com o mundo greco-romano. Era algo radicalmente diferente. Não era mais um sistema filosófico super complexo, cheio de regras. Era uma narrativa, uma promessa. E os pilares dessa nova mensagem? Bom, não eram argumentos lógicos. Eram experiências de vida. Fé, amor, esperança, compaixão, graça. Eram forças que não falavam só com a mente. Elas falavam, e isso é o mais importante, direto com o coração. E essa comparação aqui é perfeita para a gente entender a virada de chave. De um lado a gente tem o sábio estoico, autossuficiente, buscando a virtude pela razão, tentando subir até o divino pelo próprio esforço, e do outro lado, o devoto cristão, que encontra a salvação não no esforço, mas na entrega, na fé,
recebendo um Deus que se inclina, que desce até a humanidade. É importante entender isso. O cristianismo não veio para destruir a filosofia, ele a transformou. E é assim que a gente chega na fé, a nova filosofia. Um lugar onde acreditar se torna o ponto de partida para o saber, e não o fim dele. E o nome disso é filosofia cristã. Não se trata de anular a razão. Pelo contrário, é um diálogo entre a revelação divina e a razão humana. O que os primeiros pensadores cristãos fizeram foi genial. Eles pegaram as ferramentas da filosofia que já existia, a lógica, a retórica, a metafísica, e usaram tudo isso para explorar os mistérios da fé. Foi uma transformação completa na busca pela verdade. A jornada do Agostinho, mais uma vez, é o exemplo perfeito disso. O caminho dele tem 3 passos, basicamente. Primeiro, a dúvida cética, aquele cansaço da busca puramente racional. Depois, a iluminação neoplatônica, quando ele descobre com a ajuda dos platônicos que existe um mundo inteligível, espiritual, além da matéria. E por fim, a conversão cristã, quando ele finalmente aceita a fé, não como uma fuga da razão, mas como a base, o alicerce para se poder entender de verdade. Isso tudo nos leva àquela frase famosa de Agostinho, credo ut intelliga, ou seja, creio para que possa entender. O que ele quer dizer com isso? Que a fé não é cega, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela abre os olhos. É como se fosse um ato de confiança inicial que permite que a nossa razão consiga explorar lugares muito mais vastos, muito mais profundos. A fé não entra no lugar do entendimento, ela torna o entendimento possível. Bom, e com tudo isso, a gente chega ao grande impacto dessa mudança toda. A gente está falando aqui de uma verdadeira revolução do coração, uma transformação profunda na maneira como o ser humano se enxergava e entendia seu lugar no mundo. Foi uma mudança fundamental, em todos os sentidos. O foco saiu do intelecto e foi para o espírito. Saiu da autoconfiança na própria razão para a confiança na graça divina. A busca mudou, da virtude que se conquista sozinho para a esperança na salvação. E talvez o mais importante de tudo, a busca pela sabedoria como o bem maior deu lugar à busca pelo amor. E no fim, fica uma reflexão que ecoa até hoje. Às vezes, toda a sabedoria da razão não é suficiente. É nessa hora que a gente busca algo maior, uma luz que toca o coração. No nosso próximo capítulo, a gente vai ver como essa nova união entre fé e razão deu origem a um dos períodos mais rigorosos, intelectualmente falando, da história. A busca pela verdade vai se transformar numa investigação profundíssima da mente. Bem-vindos à Idade Média e ao nascimento da filosofia escolástica.